Então, bem-vinda ao nosso quarto encontro da série Feridas que Marcam, Histórias que Curam. Uma forma da gente poder identificar aquilo que muitas vezes a gente não sabe nomear e que a ideia é que como a gente tem comportamentos, atitudes que muitas vezes nascem de feridas emocionais que ocorreram ali na nossa infância, muitas vezes ali até de uma fase inconsciente que a gente não tinha exatamente conhecimento e também muitas vezes a gente não consegue resgatar o que aconteceu. Às vezes a gente consegue, tem essa clareza, mas a gente vai percebendo que existem padrões de repetição. E essa série também a gente está baseado no livro da Lise Bourbeau, que são as cinco feridas emocionais. E esse livro ela traz, né, uma identificação então das feridas e como que o corpo também, né? O corpo guarda muitas vezes as informações dessa ferida, inclusive moldando a nossa aparência. E o que que é interessante que ela traz? Muitas vezes, quando a gente consegue identificar a ferida e começa a ressignificar e melhorar essa questão, muitas alterações também no nosso corpo podem acabar acontecendo. Então, não somente na nossa parte emocional, mas até trazendo como as nossas emoções refletem no nosso corpo. Então, isso é bem interessante. Eu vou trazer então aqui para vocês, vou começar a compartilhar aqui a apresentação. Vou colocar aqui no modo de apresentação. Só confirma, faz um joinha se vocês estão vendo a tela. Ou fala. Ai, beleza. Então tá bom. Então é isso, até trouxe aqui um coração estilhaçado, porque é bem isso, como que a gente percebe que essa ferida ela nasce, né? Quando a gente percebe a confiança que se quebrou. Deixa eu ver aqui no chat. Ah, beleza, que Isabel, obrigada. Então, é uma dor que ela é silenciosa, porque muitas vezes a gente não consegue expressar ou entender de que forma que aconteceu e a gente acaba acreditando que pode ser ferida novamente, então a gente para de confiar nas pessoas, né? E o pior, uma questão mais grave é quando a gente para de acreditar até na gente mesmo. Então, esse poderia ser o extremo dessa ferida, né? Então, a gente para de confiar nas pessoas ao nosso redor, mas ela pode chegar nesse nível. Aqui na ideia que a gente traz, né, das feridas que marcam e histórias que curam, eu sempre trago uma historinha aqui para a gente poder fazer aqui uma referência. Então, eu vou contar aqui a história da Luana. A Luana, quando ela tinha 10 anos, ela teve uma festinha de aniversário, e bem no dia do aniversário, o pai dela e a mãe eram separados, e ela estava ali aguardando o pai dela chegar. Ela arrumou o cabelo, preparou o bolo, só que ele não apareceu. E no dia seguinte, ele disse que havia esquecido, algo que para ela era muito importante. E com isso, aqui a figurinha dela, tá? Aparentemente, parecia uma coisa simples, né? O pai levou como algo simples, as pessoas que tentaram minimizar, os tios começaram a brincar com ela, só que nada conseguiu preencher esse vazio que ela sentiu naquele momento. Então, por mais que tentassem amenizar, isso deixou uma marca profunda nela. Uma ferida que começou a acompanhar ela, né, desde esse momento e transformou a forma como ela se relacionou com o mundo. Então, essa quebra inicial, ela provocou na Luana uma dor que ela não sabia nomear. Ela começou a duvidar das palavras das pessoas após essa primeira grande decepção. Como mecanismo de defesa, ela criou uma necessidade de controlar tudo que estava ao redor dela, né? Acreditando que quando ela controla, ela pode se prevenir de alguma decepção que ela tenha. E com isso, ela começou a comprometer os relacionamentos dela. Ela pensou assim: ah, bom, eu preciso vigiar, porque se a pessoa
Se eu não estiver controlando essa pessoa, pode ser que ela vá me trair. E ela tinha uma frase: não, não posso confiar nas pessoas e, vocês são muito ingênuos. Então, essa dor que ela sentiu, não ficou ali restrita àquele momento do pai não ter aparecido, mas ela foi intensificando e aí ela passou a repetir esse padrão em outros relacionamentos que ela teve também. Então, aqui é uma historinha, né, que eu contei, mas é uma história que é bastante comum em alguns atendimentos que eu tenho, das pessoas me trazerem essas memórias de infância, de, por exemplo, meu pai me prometeu que queria, me levar para passear numa viagem e não levou, ou nesses casos mesmo de pais separados, o pai promete que vai e não vai, ou que às vezes a pessoa, né, começa um novo relacionamento, uma nova família, fala que vai continuar amando, mas de alguma forma não traz essa consistência para o relacionamento dos filhos. E o que que a Lise Bourbeau identifica, né? É que é uma ferida normalmente que acontece com o genitor do sexo oposto. Então, nas mulheres é mais comum que essa ferida esteja relacionada ao pai, e nos homens, essa ferida está relacionada com a mãe, tá? E e é justamente quando há uma quebra de confiança com alguém que ocupava justamente um lugar de autoridade. Pode ser do sexo oposto, como eu falei, mas pode também acontecer, é um pouco mais raro, né? O que que é mais comum, né, de acontecer com esse tipo de situação, com o pai ou com a mãe, né? Então, os genitores do sexo oposto. E por quê? A criança, quando está ali na primeira infância, que é quando acontece aqui a ferida da traição, é por volta dos 2, 4 anos, a criança ela não consegue saber o que que é realidade, do que não é verdade. Então, para ela, ela potencializa todas as informações que chegam até ela. E uma das coisas que é bastante importante para a criança é ela se sentir segura. Isso é um valor muito grande. Quando abala essa possibilidade da segurança, ela passa a não confiar mesmo de que alguém possa sustentar essa segurança para ela, né? Então, algumas situações, quando a gente vê a questão de infidelidade de um dos pais, quando existe um abandono aí, é mais um abandono literal mesmo, né? Quando o pai, por exemplo, deixa de frequentar a casa, levar, né? Quando tem os dias de levar para fazer a guarda compartilhada, não aparece. Tem ali uma característica de manipulação, de mentiras, né? Então, todas essas condições, elas ativam essa ferida da traição. Quando a gente fala, né, quando é a primeira vez que eu comecei a estudar essa ferida, o que que eu imaginei? Bom, normalmente essa ferida ela se instala nas pessoas que foram traídas na vida adulta, né? E a pessoa é traída na vida adulta, então ela tem essa ferida da traição. O que que é curioso? Muitas vezes, as pessoas que têm a ferida da traição são as que traem, né? Porque é como se elas não conseguissem sustentar um relacionamento verdadeiro. Então, elas buscam vários relacionamentos e acabam entrando, né, numa espiral aí de que elas não conseguem ficar com a pessoa que elas estão se relacionando. Então, ela provoca no outro a traição. Ao mesmo tempo que elas têm essa tendência de trair, elas também acabam é, sendo muito controladoras, né? E elas não admitem a traição, mas elas potencialmente podem ser ali as pessoas que cometem a traição, tá? É bem curioso esse mecanismo. Então, assim, como eu falei,
vira um controlador. Então, dentro da visão da Lise Bourbeau, ela traz aqui uma figura de uma máscara de controlador. Então, como que se configura essa máscara? Primeiro, ela tem algo que ela precisa prever e controlar tudo, porque ela tem medo de ser traída novamente. Lembra que eu estou falando da criança, né? Então, pode ser que aconteça novamente na fase adulta, mas é principalmente na criança que se instala essa questão da ferida. Existe um medo profundo, né? Porque como ela se entregou, né, enquanto criança, ela tem medo de novo de se machucar. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai ter relacionamentos muito superficiais, né? Então, ela vai estar desconfiando das intenções. Ela fala assim: nossa, será que a pessoa realmente está querendo fazer aquilo porque quer, que gosta de mim, né? Então, ela tem uma desconfiança de fato se as pessoas gostam dela. E com isso, ela pode desenvolver o quê? Um afastamento. Ela vai se isolar muitas vezes porque ela vai criando barreiras para ter conexões genuínas. E como que a ferida ela aparece na vida adulta, então, né? Então, aquilo lá que eu acabei de falar é como que ela reage, como que ela instala nela essa questão do controle. Então, ela tem essa dificuldade, uma relutância em acreditar que as pessoas realmente queiram fazer coisas boas para ela. Ela não quer se entregar a relacionamentos que realmente a pessoa fala assim, ah, eu gosto de você, ela vai ficar sempre um pé atrás, desconfiando se é verdade. Ela pode ter crises de ciúme, vai ficar ali checando rede social, quer saber de tudo. E ela tem uma raiva profunda quando se sente traída, mesmo em situações que parecem não intencionais, assim, traição, assim, por exemplo, ai, puxa, alguém me convidou para ir assistir um cinema, tipo assim, amigas, né? Porque ela sente ciúme de todo mundo, né? Não somente de parceiros amorosos, mas de amizades, de parentes, né? Quando ela coloca o vínculo que é com ela acaba sendo tudo fica muito desproporcional. Então, por exemplo, se eu gosto de um. Sabe, vamos pensar uma coisa bem, bem simples, assim, eu gosto de um cantor e eu falo que aquele cantor é o meu cantor preferido. E a minha amiga fala assim, eu também gosto desse cantor. Aí a pessoa fala assim, não, não pode, porque é meu, né? Então, é como se a pessoa tivesse projetando algo que está totalmente fora da realidade, porque ela precisa ter o controle de tudo. Então, ela realmente não confia em ninguém. Então, que sinais que normalmente, se você faz algum desses sinais, aí reflita, né? De alguma forma, você pode estar tendo uma parte dessa ferida. Então, você fica sempre checando o celular do seu parceiro. Você pode interpretar situações que são neutras como sinais de traição. Tem dificuldade em acreditar que pessoas possam te elogiar de forma sincera. Você prefere ter o controle total nas relações. Por mais que seja cansativo, né? Porque às vezes é cansativo, mas mesmo assim você prefere porque você precisa saber tudo o que está acontecendo. Você pode se sentir ansiosa quando você não sabe onde seu parceiro está. Você está sempre falando, parece que você tem um imã. Você sempre fala assim, já que eu vou ser abandonada ou decepcionada, você está sempre vibrando negativamente, como se isso fosse acontecer. Você testa muitas vezes as pessoas para ver se elas são confiáveis. Sociais, Então, dá uma olhada aí se alguma coisa combinou aí com o que vocês o pensam, né, continente com o que vocês passam, né? Deixa eu só fechar aqui o microfone que está aberto. Pronto. E quando a gente identifica, a questão muitas vezes a gente se sente até, a gente percebe muitas vezes que é chato passar por isso. Mas às vezes a gente não consegue, né? Às vezes,
A gente percebe que tem, e é tão difícil lidar com isso que a gente vai empurrando com a barriga, né? Mas o que acontece se a gente identifica algo e não faz essa cura, né? Princípio, a gente vai tendo ali uma autoproteção, a gente vai se isolando, como eu falei, e a gente impede que a gente tenha uma conexão genuína com as pessoas. A gente acaba desenvolvendo aí uma prisão emocional. Então, é, a gente parece que assim, a gente está controlando o outro, mas a gente, para poder controlar o outro, a gente também se coloca num lugar bastante limitado. Então, a gente também vai se limitando. E isso, como eu falei, gera um esgotamento, porque a gente fica no estado constante de vigilância. E também outro padrão que acaba acontecendo muito recorrentemente é que a pessoa ela busca acabar o relacionamento assim que percebe, pode estar tendo algum sinal, ela não dá chance de elaborar essa relação e criar realmente uma relação de confiança para estar se desenvolvendo mesmo, uma coisa mais de longo prazo. Então, ela está sempre testando o companheiro, né? E aí, tipo assim, sabe? Não sei se vocês já viram, mas a pessoa fala assim: ah, você está fazendo isso, você está fazendo isso, você está fazendo isso, até que se torna verdade, a pessoa faz e fala assim: ó, tá vendo? Eu falei que você ia fazer isso. Então, de uma certa forma, você vai cansando, né? O seu parceiro é, que busca não, que acaba, né? Tendo esse tipo de comportamento, tá? Então, o que que é importante? A gente primeiro começar a se compreender. Primeiro eu estou no nível que está me aprisionando, que está me deixando eu ficar superficial, porque a gente vai criando tanta essa restrição, essa distância, que a gente vai se acostumando, né? E aqui eu quero propor um momento de reconexão, tá? Então, a ideia aqui é a gente fazer uma pausa, né? Para a gente se reencontrar com a gente, como um espaço para a gente respirar, sentir, reconhecer a nossa jornada até aqui, tá bom? Eu queria olhar para o rostinho de vocês, vou parar de compartilhar. Não precisa abrir a câmera, tá? Tô vendo aqui que vocês estão com a câmera fechada, não precisa, fica tranquila, mas eu quero então propor aqui, fica à vontade. Eu quero propor então essa reflexão, tá? Então, assim, caso vocês tenham aí um papel, que eu até recomendei, mas não precisa também, tá? Vocês podem fazer ali na tela mental de vocês esse momento, tá? Então, é um espaço para a gente respirar, sentir, reconhecer essa jornada, tá? O que que eu vou convidar vocês a ficarem numa postura onde vocês estejam relaxadas, os dois pés no chão, dá uma respirada profunda. Isso, dá uma respirada profunda, só para a gente começar a fazer essa reconexão com a gente, tá? Que muitas vezes a gente fica ali no dia a dia sem fazer essa pausa. A pausa é agora esse convite para sentir que internamente a gente está ou se desenvolveu de alguma forma esse lugar, tá? Então a gente respira profundamente. E lembre-se agora, se você teve alguma situação, e pode ser agora na fase adulta, tá? Não precisa ser na fase da infância. Pode ser que você não se recorde, porque você pode ser de uma forma inconsciente que aconteceu isso. Caso você se lembre, você resgata essa memória. Caso não, lembre-se de algum evento, algum momento onde você sentiu que você foi traída. E não precisa ficar muito nele, não, que eu sei que é um sentimento ruim, mas observa esse sentimento que chega com essa situação e que pensamento que vem junto com esse sentimento. E você percebe que quando acontece isso, ele vem junto.
uma promessa que talvez você se fez nesse momento. Você pode ter falado, eu nunca mais vou confiar nessa pessoa. Tá vendo? Eu fiz de novo. Como é ruim eu confiar nas pessoas. Veja como que é, que frase que você se falou nesse momento. Muitas vezes é um momento de explosão, de profunda dor. Registra por enquanto esses sentimentos, os pensamentos e a promessa que você fez para você nesse momento. Agora eu quero que você perceba que você está na sua fase adulta. Então, você resgatou essa informação e você está na sua fase adulta. Então, você vai conversar agora com essa parte que foi ferida. Pode ter sido na adolescência, pode ter sido na infância, pode ter sido quando você era mais jovem. Só lembra desse momento e agora. Você agora é como se você estivesse observando essa cena. E você vai conversar com essa parte que foi ferida, essa versão sua que está ferida. Permita-se dizer para essa versão e vá repetindo. Eu vou falando e você vai repetindo mentalmente a frase para você, tá bom? Eu vejo a sua dor. Você não merecia isso, mas eu prometo que eu não vou mais te machucar tentando te proteger. Agora repita para você mentalmente. Hoje eu escolho confiar em mim antes de tudo. Perceba, essa promessa não é que você não vai mais confiar nos outros. Essa aqui é uma promessa para você honrar a sua intuição e valorizar as suas escolhas. Então, essa afirmação é para você se escolher primeiro. Tudo bem. Alguém quer compartilhar como foi esse exercício? Se quiser colocar no chat, se fez sentido, se tem alguma parte interna, porque pode ser que não reverbere essa ferida em vocês. Mas como eu falei, alguma forma a gente teve, em algum grau, todas as feridas em nós, né? Se fez sentido e quiser compartilhar, esse é o momento, tá? A ideia é que a gente perceba que muitas vezes, quando a gente faz promessas para nós, é, a gente está se aprisionando muitas vezes, porque a gente faz o quê? A gente fica na dor, na raiva. E aí a gente fica repetindo essa instrução para nossa mente quando a gente passa por alguma coisa similar. E aí é onde a gente fica na dor. Tá fazendo sentido? Só, né, compartilhem aqui comigo se está fazendo sentido isso que eu falei, se vocês reconhecem isso em outras pessoas. Bom, posso falar um pouquinho? Pode falar. Eu não sei assim se tem sentido, mas quando você falando, né? Eu pensei em algo, pensei na pessoa imediatamente, por isso que eu pensei, acho que talvez faça sentido. Uhum. Isso eu tinha, vai, uns 17, 18 anos, eu tinha uma amiga. E a gente saía muito. E aí eu tinha um relacionamento que não era um relacionamento, né? Era um ficante, né? Mas que ele, então, gostava muito de mim. Na verdade, ele queria que fosse um namorado, mas eu estava na fase que eu não queria um namorado, eu queria só um ficante. E ele era um cara muito bacana. E aí tá, passou-se alguns meses, a gente ficava, ele morava em outra cidade. E aí essa amiga conheceu esse rapaz, esse meu amigo, só que ela saiu com outro amigo dele. Só que passou uns meses, eu não fui mais para essa cidade, e aí eu fiquei sabendo que eles estavam namorando, né? E essa ela era muito minha amiga, né? E aí eu fiquei pensando assim, e não é que eu tivesse um sentimento não é que eu tenha, me senti traída por conta dele,
mas eu me senti traída, eu senti muito mais a falta da amizade dela, né? Porque assim, ela se calou e eles começaram a ficar junto. E aí, quando eu fui tentar falar com ela, conversar, meio que ela não quis me atender, e ela meio que se fechou, assim, se trancou, né? Até o momento que eu fiquei sabendo que eles não quisiam ficar juntos, e aí fiz o quê, minha ousadia? Eu mandei um buquê de flores para ela, falando assim que eu gostaria que eles fossem felizes, que ficassem bem, tudo bem, porque eu achava assim que eu não tinha que falar assim, ai, te perdoei, porque não é que eu tinha que Uhum, perdoá-la, mas eu uhum, fiquei muito chateada com isso. E aí eu fico pensando que agora, diante, não colocando isso com um relacionamento entre uma mulher e um homem, mas colocando isso nos meus outros relacionamentos, em outras situações, eu vejo assim que é o medo de confiar, tenho. Mas eu também, eu digo assim, que eu acho que minha maior qualidade, meu maior defeito é eu ser muito transparente em algumas coisas. Então, todo mundo fala assim, Débora, sabe que eu acho que para você tá tudo bem, Débora. Você é muito assim, porque eu falo assim, Débora, mas não sei assim, você tem que chegar e falar, você tem que impor, você tem que. E aí eu falo que às vezes eu fico assim, eu fico que nem tipo, às vezes me sinto assim, vaquinha de presépio, falo uhum, amém para tudo. Mas eu digo que tem coisas que de repente não me machucam mesmo. uhum, Que eu digo assim, não pertence mais a mim, que tá tudo bem, uhum. entendeu? Então, Mas isso. essa questão do Ah, controle, né? Porque uma das coisas bastante características das pessoas que têm essa ferida é que elas precisam ter o controle das coisas. O que você está me falando é que você deixa que as pessoas, né, passam que, né? Então, você percebe que você está em outro lugar. Talvez essa ferida seja muito leve para você, talvez não esteja em você, né? E tá tudo bem, né? E a gente às vezes reconhece. Às vezes, pessoas com quem a gente convive que tem isso, né? Às vezes, amiga, como você falou, essa amiga talvez ela tivesse essa ferida e você representava essa pessoa que ia ameaçar a relação dela. Então, ela preferiu o quê? Se isolar, né? E não ter essa. Então, também é interessante a gente poder compreender o que está no outro, para a gente também melhorar os nossos relacionamentos interpessoais, entender que você não é uma ameaça, né? Fala assim, poxa, eu não sou uma ameaça para você, por mais que ele quisesse ter ficado comigo, eu não tinha, né? Então tá tudo bem, né? Mas você vê que tá no outro, né? Essa questão, né? Então, de fato, mas ajuda muito a gente reconhecer, né? O que que pode estar vinculado, né? Então, quando uma pessoa que tem muito controle, que ela e vem, às vezes, ela verbaliza, né? Até vou comentar aqui algumas palavras, né? O que normalmente o vocabulário das pessoas que têm essa ferida pode falar assim, ah, eu já sabia, ah, eu não confio nele, deixa que eu faço tudo sozinha. Porque é uma forma, né, de falar assim, eu não vou confiar que o outro vai fazer por mim, né? Então, acaba tendo esse tipo de coisa, né? E aí, quando a gente lida com alguém que está nessa ferida, a ideia é passar para a pessoa que está tudo bem, que ela realmente ela pode confiar, mas ela vai demorar mais para conquistar esse lugar, né? Porque para ela é muito doloroso poder passar, né? A possibilidade de passar de novo por isso, né? Então é bem importante. Muito bem, deixa eu ver aqui, Viviane, aqui, quer complementar, Tudo Débora? bom? Pode falar. Viviane, eu vi que você colocou aqui no chat, né? Que você pode É, eu coloquei. Você tá me ouvindo? estar escutando. Ah, então tá bom, porque eu tô usando aqui o combo celular com o computador. Ah, A tá. Débora me convidou para participar, né? Ah, que legal. Eu tava uma época no grupo, depois eu saí, eu tenho uns conflitos internos muito fortes, né? Fica em Eu paz. sou mãe de gêmeas autistas. É, acho que foi a Patrícia que me mandou um convite pro grupo Ah, uma vez. você tá em Mariporã? É, tô em Mariporã. Ah, que Mas legal. eu não tô no grupo no momento, aí a Débora me Fica mandou. em paz, fica em paz. É, então, eu passei um conflito, assim, que você comentou, com a separação dos meus pais, né? E assim, eu tive contato com meu pai recentemente, acho que tem coisa de 2 anos, mas eu não consigo manter uma relação com ele. Talvez Uhum, até porque hoje eu já enxergue mais as qualidades, tanto minhas como deles, e percebo que a relação não é suficiente para mim. uhum, Antes eu tinha meio que uma ferida mesmo, como se você uhum, tivesse me abandonado, sabe?
uhum, E eu percebo hoje, né? Hoje eu até eu fiz o exercício e reverberou justamente nisso, né? Que você fala sobre a traição e da gente não mais se machucar, né? Então, quando uhum, a gente começa a ter a consciência do que realmente aconteceu no nosso ponto de vista, porque o ponto de vista da minha mãe é diferente do meu, né? perfeito. Ela era esposa dele, Uhum, mas acabei sendo arrimo de família, porque minha mãe entrou numa depressão e a minha mãe pedia para mim ir na imobiliária para resolver, ir no banco para resolver, para tirar dinheiro. Ia para São Paulo com 13, 15 anos, eu ia para São Paulo buscar R$ 1.000, na época era muito dinheiro para pagar o aluguel, que a gente morava em Santos. Então, assim, eu assumi o controle de uma situação que não era para eu assumir, né? Era para meus pais terem assumido. Então, isso ainda reflete muito nessas uhum, relações com as pessoas, né? Eu tenho isso porque minha mãe acabou me ensinando dessa forma. Não, ó, peraí, essa pessoa aí não pode confiar. Aí, uhum. quando eu passo uma situação para ela do que acontece, né? Ela já coloca isso, mas muitas vezes minha mãe tá certa, sabe? No final das contas, ela acaba certa. E o meu marido também. Meu Ah, marido, ele é 21 anos mais velho que eu casei com o mal de Édipo, né? O problema do Édipo, eu acabei casando com a pessoa mais velha. E então, hoje eu tenho consciência de tudo uhum, isso, né? uhum. Tô tentando trabalhar, mas passei por uns momentos, assim, como dizer assim, de se ferir mesmo, de buscar Sim, relações ruins pra mim, achando que eu ia salvar as pessoas, talvez querendo salvar o meu pai nessa uhum, figura masculina, né? sim, Que acabou não dando certo. Então, eu acho que essa relação que você colocou é muito importante para a gente tomar consciência, sabe? sim. Porque é bem, porque é aquilo que eu falei, a gente quando a gente parece que a gente está punindo o outro, né, em ter o controle, a gente está se punindo muitas vezes. E esse é o problema de estar reforçando, né, a gente travou um O pouquinho dela aqui, travou, né? voltei. É, contravou, eu acho. Oi, É, Com. oi, oi, voltei. Vocês estão me escutando? Acho que é a Isso, eu internet voltei. dela. Voltei aqui. Vocês estão me escutando? Será que se Gente, voltei. Estão me travou, escutando? né? Ai, desculpa, Sim. gente. Eu estava Acontece, o falando, meu aqui também estava instável, tava nossa, travando. e assim, todos os risquinhos aqui do Wi-Fi funcionando, então, esquisito. Então, exatamente, o problema, como eu falei, é quando a gente faz a promessa de que a gente não vai perdoar o outro, porque ele fez isso e você nunca mais vai confiar em ninguém. E aí, quem fica no final preso na dinâmica somos nós. Um minutinho, só deixa eu colocar para carregar aqui também, que eu deixei aqui. Então, quando a gente toma consciência, a gente começa a perceber as prisõezinhas que a gente vai se colocando, né? E essa questão do teu consumo, não é que você sai de todo ruim. O problema, né, que você falou assim, minha mãe muitas vezes ela tá certa. A questão é quando a gente fica nessa armadilha de não conseguir ter mesmo, né, uma fluidez, uma alegria, algo, porque aquilo vai ficando mais pesado, né? Esse acúmulo de coisas que vai chegando. Então, e vai criando, né? Até também outra coisa que ela traz, traz um primeiro empoderamento, porque quando a gente tem o controle, a gente se sente forte. Só que essa força é uma força que é o tempo todo. Você parece que você não pode baixar a guarda, porque se você baixar a guarda, alguma coisa vai acontecer. Isso vai ficando cansativo e a gente fica exausta, né? Então, vai entrando para um lugar de exaustão, né? Então, o convite é a gente perceber em que lugar a gente precisa ter o controle e para se preservar, porque a gente vai, não é que a gente vai superar totalmente, mas a gente vai começando a entender de aquilo não é um perigo real. O que que é um perigo real, né? Perigo real é aquilo. Ou aconteceu em outro momento na minha vida, mas isso não é mais a realidade.
A maturidade ajuda muito a gente, como você falou, né? Então, você teve um evento com 13 anos de idade, quando você ainda estava formando a sua personalidade e que era um momento ainda dos seus pais, os provedores, os cuidadores, cuidarem da sua segurança. E você que ir atrás da sua segurança, né? Bom, aqui para eu poder sobreviver, eu tenho que cuidar de mim, né? Então, isso é um peso muito grande, né? Pode gerar revolta, né? Esse distanciamento e também a gente começar a espelhar isso nos relacionamentos, achando que os relacionamentos a gente vai encontrar alguém que vai trazer a sua segurança. É, Ao mesmo tempo, você vai buscar segurança, mas não confia. Então, tem conflitos internos muito grandes mesmo, né? E o bom da maturidade, mas não é sempre, né? Porque às vezes as pessoas amadurecem, mas elas não conseguem fazer essa ressignificação da ferida. A gente começa a enxergar o pai e a mãe do jeito que eles são, né? Também com as feridas deles, né? Outra coisa que acontece muito comum também, não sei se você, né, dependendo do nível de crença de vocês, ou a crença, mas ela traz também a Lise que a gente normalmente vai nascer em famílias que têm as feridas muito parecidas com a que a gente precisa estar ali resgatando. Então, muitas vezes, se a mãe tem uma ferida da traição, a filha vai ter a ferida da traição, e aí vai se perpetuando essas questões na família, né? E aí acaba parecendo, nossa, parece que está acontecendo tantas repetições da minha família, mas é porque tem essa afinidade que às vezes a gente fala assim, afinidade só para o bem, não, tem afinidade que não é também só para o bem, mas que serve de alguma forma para o bem maior também, né? Então, acho que essa é a intenção. E que bom, né, Viviane, que você está tendo esse nível de consciência, né? Porque imagino também o movimento que você tem, né, com duas meninas. As suas meninas têm que idade? Então, as minhas meninas têm 18 anos, né? Eu tenho uma moça que tem um grau nível 3 de suporte e a outra tem um nível 1 de suporte. Ah, tá bom. E aqui em Mariporã a gente tem muita dificuldade, né, de ter atividades para essa idade, né? Tento participar das atividades da cidade, da cultura, né? Levar elas, levo a Gabi no esporte também, para elas terem alguma interação, porque chega uma hora assim que você não consegue mais evoluir na parte pedagógica, né? Ah, então, Aí Viviane, eu estou estudando, eu tô fazendo pós em neuropsicopedagogia para que tentar legal, entender tudo isso e também tentar trabalhar com elas e quem sabe futuramente com outras pessoas também. gostei, Eu acho que é esse o objetivo, né? Eu acho que é um propósito também, né? com certeza. Como, a gente, como mãe, a gente tem esses. Eu entendo muito o lado espiritual, eu tô trabalhando muito o meu lado espiritual. E eu hoje, no começo eu não entendia, né? Quando eu tinha só uma linha de raciocínio, assim, só uma doutrina que eu me espelhava, eu achava que eu estava sendo amaldiçoada, né? Uhum, Ah, meu Deus, por que comigo, né? Hoje eu entendo que é para ser comigo mesmo, uhum, né? Eu tenho características que fazem com que eu consiga dominar essa situação, mas eu também passo por perrengues, né? Eu vivo assim, ó, numa gangorra, né? imagino. Uma hora eu tô lá em cima, outra hora eu tô lá embaixo. Mas com mais consciência hoje. Antes eu não tinha essa consciência, sabe? Não tinha mesmo. Eu não conseguia identificar. Uhum, Aí eu fui amadurecendo no conhecimento, buscando informação, conheci pessoas maravilhosas no caminho da espiritualidade, né? Comecei a estudar mais, aí hoje eu consigo entender melhor, mas uhum. também tropeço. Não. A É que gente não é tropeça, fácil, né? Não é é fácil. natural, porque a gente está, É, como eu falo, a gente vive a vida cotidiana, né? E a vida cotidiana é cheia de é, desafios, né? Então, por mais que a isso. gente, lógico, acredite em coisas, né, de sustentação, a gente sabe que o dia a dia não é fácil. Mas, de fato, né, eu acho que é um caminho, né? A gente, primeiro, quanto mais a gente caminha para o caminho da autorresponsabilização, se sentir responsável pela nossa vida, no sentido de que o que que eu faço com o limão que eu recebi, né? O que que eu faço com as feridas que eu recebi, ou que as coisas que aconteceram? Eu continuo chorando? É,
ou eu consigo pegar isso e transformar em algo que vai me fortalecer, porque eu acho que esse é o meu propósito também bastante, né, Viviane, o meu processo aqui dentro né, das terapias, que foi o meu caminho também, né, a minha filha também é minha mestre, no sentido de ter me feito acordar, porque senão eu teria, nem sei o que seria, ia continuar fazendo o que eu fazia, a minha formação é economia, né, eu sou economista e trabalhava no mercado financeiro, ia continuar nesse mundo, mas eu vi que eu tinha que ir para outro lugar, né? Então, eu fui trabalhar para entender famílias, entender todas essas relações e olhar para essas questões, essas feridas que acabam ali explicando muito, né, do que nos molda até aqui, mas o que que a gente faz a partir daqui, né? Então, esse reconhecimento, né, do que a gente chegou até aqui, mas que a gente pode transformar. Então, essa possibilidade é muito importante, né? Obrigada, querida. E eu vou dar uma continuadinha aqui na nossa conversa. Não sei se a Isabel quer contribuir com alguma coisa, ou a Edinalva, fiquem à vontade, podem colocar aí no chat também, tá bom? Estadual de crianças alfabetizadas em média aos 7 Edinalva, anos. quer contribuir com alguma coisa? Os alunos Tá, sabiam ler. vamos mutar o áudio dela e vamos voltar aqui no. Só para a gente seguir aqui a linha de fechamento. Ops. Tá, então a gente não fala só do problema, né? A gente também fala assim, o que que a gente faz para ir em frente, né? Ah, tá, Isabel. Obrigada, Isabel. Então, é o que a gente está acabando de falar. Primeiro a gente vai buscar identificar, né, a ferida, que comportamento que eu estou fazendo, né? É o primeiro passo, a gente ter a consciência. Segundo, a gente também ser gentil com a gente. Eu sempre falo isso, a gente não pratica, a gente tem uma dificuldade, a gente tem uma facilidade em ser gentil com o outro, mas com a gente tem um chicotinho para ficar ali se batendo, porque a gente acha que não é merecedor, né? Então, é complicado, né? Então, é importante que a gente comece a assim, tá, aconteceu tudo isso, como que eu faço a partir disso, né? Para que a gente compreenda, né, que o que passou, ele não vai definir o que vai acontecer para frente. Lógico, criou ali uma percepção mais aguçada para poder entender que podem surgir situações onde vai ativar de novo essa situação, mas o que que eu posso fazer, né? Não é a mesma situação, não é a mesma pessoa, né? E aí, para a gente poder também ter limites saudáveis, né? Colocar para o outro, ó, até aqui você pode seguir, ou não, né? E a questão do controle, que eu acho que é o mais difícil, né? Quando desenvolve a questão do controle. Se eu soltar um pouco, eu vou poder continuar vivendo, né? Eu não vou precisar estar com tudo, né, ali 100%, porque essa questão do controle tem uma rigidez muito grande interna, né? Ah, tá bom, Edinalva, obrigada. Pode conversar aqui pelo chat, ela está colocando aqui. Tá? Então, assim, a grande questão é quando a gente fala assim, eu sou assim mesmo, ou é assim mesmo, não tem como fazer. É um nível de consciência, né? Então, aqui o convite é para a gente sair desse lugar da impossibilidade, para a gente começar a construir, por mais difícil que seja o nosso cotidiano, mas a gente vai se pegando nas, nas nossas próprias narrativas, né? Nossas próprias histórias. A gente fala assim, puxa, eu estou contando de novo essa história. Será que eu convenço? A gente começa a ver que a gente não consegue nem convencer mais a gente, né? Então, imagina os outros, né? Então, é importante a gente fazer esse processo. O que que eu quero trazer, então, também? Porque tem duas, né? Quando a gente fala assim, bom, é importante eu me proteger de algo que pode ser problemático para mim, ou que possa, né, me deixar mal. Mas é diferente da questão do controle, que é o mecanismo de defesa. Então, eu vou trazer um pouco como que é que se comporta num movimento de controle e como que seria no movimento de proteção, tá? Então, no controle,
ele surge de um lugar de medo e de desconfiança. Quando eu vou para um lugar de proteção, ele está vindo por uma questão de amor próprio. Eu me coloco, eu vou me cuidar porque eu mereço, e não porque eu preciso, porque eu não confio que o outro vai me proteger, né? Então eu mudo, eu inverto esse papel. O grande problema é que muitas vezes a gente fica naquele lugar de que a gente ainda está buscando que alguém dê a segurança para gente. Quando eu me coloco nesse lugar, né, do adulto que vão me pegar no colo e vão me cuidar, eu estou trabalhando com meu amor próprio. No controle, tenta prever tudo, evitar qualquer tipo de possibilidade de dor. Quando eu estou no caminho de proteção, eu vou colocar limites claros e saudáveis. Eu vou falar assim: olha, até aqui podemos ir, passou disso, não dá mais, né? Então, é, é como se eu fosse uma corresponsabilização, porque no controle eu sou responsável 100% por tudo. Tudo tem que ficar bonito e maravilhoso, no sentido de eu vou me cercar de tudo para que nada aconteça de ruim. Quando eu estou na proteção, eu vou querer estabelecer, olha, até aqui eu estou protegida. Se eu passar daqui, aí é com você, o problema é com você, porque você vai estar ultrapassando. Então, eu também trago o outro para a responsabilidade, né? Então, eu saio um pouco dessa questão de controlar o outro também, que às vezes, muitas vezes, a gente pode também desenvolver isso em relacionamento com parceiros, né? Você tem que falar tudo o que o outro tem que fazer, e isso não é nada saudável, né? Porque a gente não é mãe do parceiro, né? A gente é parceira, né? Então, a gente tem que entender qual que é o nosso lugar dentro de um relacionamento. Outro mecanismo que pode estar acontecendo é com essa questão de ter que tudo estar prevendo, você começa a sufocar você e todo mundo, fica todo mundo achando assim, nossa, é difícil estar, né? Então, às vezes acaba ficando uma pessoa que não é agradável de ficar perto, né? Quando você está num lugar de proteção, você permite que o outro também flua, que o outro cresça também. Outro mecanismo. Ficar o tempo todo vigiando o relacionamento, para onde vai, o que faz, o que deixa de fazer, com quem está saindo, né? E quando a gente está no movimento de proteção, primeiro, como eu me respeito, eu estou no amor próprio, eu também sei que o outro também tem que desenvolver o amor próprio. Então a gente vai se respeitar, porque são os dois que estão nesse lugar. No controle, outro mecanismo, perfeição e previsibilidade. Tudo tem que sair da forma como, né? E se sai, é uma angústia, fica transtornado, né? E se eu estou no lugar de proteção, eu aceito a imperfeição. Eu aceito que as coisas, eu não tenho como ter 100% das coisas que vão acontecer, né? Então, eu mesmo assim, eu fico num lugar de paz. Então, qual é o convite para quem tem essa ferida? É estabelecer uma nova relação com a confiança. Aquela confiança que foi quebrada, a gente vai reconstruir essa relação. Então, ela é uma cicatriz que ela sangra toda vez que alguém fere essa confiança, mas você não precisa viver em alerta o tempo todo, né? Desde que você ressignifique e trabalhe essa nova forma de pensar. Então, confiar não é se expor sem proteção, né? Porque a questão é, muitas vezes, assim, tá, mas eu vou parar de me proteger, como que é? Não é em fazer aquele outro mecanismo. Eu vou me proteger falando o que eu quero, o que eu penso, qual é o meu limite, é falar o que você quer, né? Saber que você vai poder sustentar, mesmo que saia algo que você não estava esperando exatamente. E você não precisa controlar tudo, né, para se proteger, tá? Então, a ideia é que aprenda a receber as situações que a vida apresenta. Porque outra coisa que a Lizzie fala, e eu acredito isso é verdade, faz parte do ciclo de aprendizado.
quanto mais você evita, quanto mais você fala que você não quer aquilo, mais aquilo vai acontecer. Porque a vida te apresentando situações para você aprender. Então, eu sempre falo, quando algo que te incomoda ressurge e volta, seja muito honesta com a situação e com você mesma. E pare e fala assim: por que que isso está acontecendo de novo? O que está por trás dessa situação que eu ainda não aprendi? Eu sei que é difícil, né? Porque a gente fala assim, puta, de novo isso. Será que eu não aprendi essa lição? Às vezes não. E eu também já tive alguns atendimentos onde a gente trabalhou algumas questões de ferida e a pessoa fala assim, nossa, mas a gente já trabalhou isso assim, então a gente tirou a primeira camada da cebola. Sabe a cebola, ela tem várias camadinhas, então a gente tira a primeira camada, tira a segunda, a gente vai até realmente lapidar, né? Ou se a gente preferir pensar num diamante, você pega uma pedra bruta e você começa a fazer o trabalho nessa pedra, mas ela ainda não está pronta. Então, enquanto a gente está ainda tendo situações ali, é, elas precisam ser vistas, né? E elas vão se repetir. Então, essa é a má notícia. Mas a boa notícia é que é possível, né? E é possível quando a gente se permite fazer um processo de autoconhecimento, permite estar disponível para olhar de fato para a gente, porque muitas vezes a gente espera que outras pessoas olhem para nós e digam: olha, você precisa fazer isso. Mas quanto mais a gente está no controle e falar, puxa, eu estou percebendo aqui que eu estou passando por isso. Então, é nesse momento que é a sua chance de começar a voltar para você se entender e ressignificar tudo isso e se aconchegar, né? Se dar esse colo, esse acolhimento que muitas vezes a vida ela não te ofereceu por situações aí X, né? Que a gente precisa ir aprendendo também, tá? Deixa eu só ver aqui no chat, tem algumas coisas. Vou começar pelo chat. Ah, é de nova, está trazendo aqui. Minha infância foi muito complicada. Fui criada em um lar onde meus pais bebiam muito. Sempre achei que fui muito rejeitada pelos amigos quando criança. Então, me tornei uma pessoa agressiva no falar. E me tornei adulta, me casei, fui traída, criei sozinha meus três filhos e agora, em outro casamento, não tenho segurança. E a minha mente acha que este novo relacionamento vai ser igual aos outros. Me tornei dependente emocional. Desde então, procuro estudar vendo vídeos e lendo livros buscando a cura. Eu faço todos esses mecanismos. Eu vou parar de compartilhar. É isso mesmo, Edinalva. De fato, está bem claro aqui pela sua história que você passou por essa ferida, né? E aí é natural que a gente crie esses mecanismos de defesa para evitar a dor. E como eu acabei de falar, né, a gente vai ficar repetindo, é como se a gente estivesse atraindo, né, a vida ela vai te apresentando novas situações e que a sua tendência é se fechar mais ainda, porque é como se cada novo evento viesse te machucar de novo. Então você vai se fechando nesse círculo, né? Como se fosse uma prisão emocional que a gente vai entrando. Então, o convite realmente é estabelecer uma nova eh, relação com a confiança. O que que era confiar? Eh, quando, quando aconteceu, né, esses fatos? Eles aconteceram numa época da sua vida que te mostraram que naquele momento a segurança que você buscava você não conseguiu. Só que quanto mais você fica nesse lugar, mais vai entrando nesse círculo vicioso, é como se você não conseguisse mais sair. Então, o convite é: olha como se fosse é, uma luz no fio do túnel, uma pequena chaminha, algo que está falando assim, puxa. Existe uma possibilidade, o que você falou também, né? Você está vendo vídeos, buscando livros. É um primeiro movimento super importante, porque a sua alma está buscando entender melhor tudo isso que está acontecendo com você. E a partir do momento onde você começa a olhar para isso e, e,
e pensa assim, puxa, como que é então eu desenvolver um amor próprio? O que é desenvolver um amor próprio? O que é ter limites? É, muitas vezes, trabalhar esse nosso adulto, que às vezes fica ali omisso, assim como os nossos pais às vezes foram omissos, nosso adulto também é omisso, é como a gente aprendeu que os adultos fazem. Então, o nosso adulto tem que aprender que a gente precisa resgatar essa nossa criança que foi ferida, colocar no colo, dar esse aconchego que faltou e começar a realmente trazer ela para um momento de maior identificação, né? Então, esse é o primeiro caminho do nosso passo aqui de autoconhecimento, tá? É, então, assim, essa aqui acho que o principal que eu queria trazer para vocês da ferida da traição. E queria escutar como que foi para vocês, se fez sentido, né? Não necessariamente a gente pode, como eu falei, ter um pouquinho de várias feridas, né? E não necessariamente a gente tem todas, né, o máximo da ferida da traição, mas a gente já começa a perceber o quanto é importante a gente fazer esse caminho de resgate, né? Fez sentido para vocês? Se quiserem abrir o áudio, colocar no chat. Fez, fez sentido sim, eu até gostaria se você pudesse compartilhar esse texto conosco Sim, para eu conseguir refletir mais esses tópicos que você colocou, então. que eu acho que a gente tem que buscar mesmo conhecimento para entender. Eu, como a Edinalva também comentou, eu às vezes tenho dificuldade de impor limites. Eu vou engolindo o famoso sapo, né? Aí o sapo vai virando sapo boi, e quando você vê, puf, né? Uhum, Você explode. Mas eu tô tentando verbalizar mais, sabe? As coisas que eu sinto, principalmente pro meu marido, para as minhas filhas, para tentar, assim, fazer esse limite que você falou, né? uhum, Pra gente uhum. não se machucar tanto. Porque se a gente vai só deixando as coisas passarem, né? E eu também tô tentando aprender a linguagem não violenta. Tô Perfeito. estudando pouco isso, porque às vezes eu. É que a gente traz um pouco a bagagem, né, dos pais, né? Eu Mas a falo, minha linguagem não violenta. Minha linguagem violenta é dentro de casa, viu? Não é mas, fora, não. A mas maioria é, das vezes é dentro de casa. mas Com exatamente. quem a gente ama, É, né? porque o que que acontece? Eu até falo, a comunicação não violenta é uma nova linguagem. Você tem que pensar que você está aprendendo como se você estivesse aprendendo inglês. A gente está aprendendo uma nova língua. Então, se aprender uma nova língua é muito difícil no começo, mas depois que você aprende, você vai fazer assim, puxa, mas não era tão difícil. Mas por quê? Porque a gente foi condicionado, como você falou. E isso faz parte de um padrão cultural. É o padrão cultural da família e, por que não dizer, do país, né, da nossa sociedade. A gente vive uma sociedade que é de ataque, né? A gente não vive numa sociedade de acolhimento, de entendimento, de responsabilidade. A disciplina positiva também é algo fantástico, porque a gente não aprendeu, né? Então, junto com a comunicação não violenta, surge a disciplina positiva, que é uma coisa, assim, assim, puxa, é olhar o ser humano com respeito. Por que que a gente acaba repetindo esse padrão? Porque a gente aprendeu, né? A gente não precisa perpetuar. A questão é parar de perpetuar esses padrões negativos, né? E para a gente caminhar realmente para uma cultura de paz e a disciplina positiva, a comunicação não violenta, ela é baseada em limites também, né? Então eu vou falar para o outro como eu me sinto, né? É, e a gente se surpreende, porque o outro não espera que seja falado, porque a gente fala também, tem muitos contratos invisíveis, né, dentro das relações. É como você falou, você ali na época da separação dos seus pais, você teve que também virar uma adulta e ser arrimo de família, quer dizer, você pegou um papel, uma função do marido da sua mãe. E quando você fica nesse papel, né?
A outra pessoa fala assim, porque ela não tinha condições, né? Eu entendo, emocionalmente ela não deu conta de olhar para essa ausência que ela teve. E aí, se a gente fosse pensar sistemicamente, olhar para a questão da sua família, com certeza sua mãe carrega outras questões para ter ficado nesse lugar. Então, a gente vai assumindo papéis que Bem acabam. ancestral. Aí cortou aqui um pouquinho, você pode repetir? Tem questões que vêm também da mãe dela, é o padrão que você falou. A É. minha avó também sofreu traição, a minha mãe também foi traída, né? E eu também fui, mas assim, o que que eu fiz? Eu perdoei, Uhum, né? Eu cortei e comecei a conversar e entender, né? Que como ele tem falhas, eu também tenho falhas. E temos duas filhas, né? Que precisam de nosso apoio e proteção. Mas o que você está falando dessa disciplina positiva, né? Isso me lembrou também que muitas vezes, né, por esse padrão que você está falando que a gente traz, tanto da sociedade como familiar, a gente acaba, eu, por exemplo, evitando convívio social, tanto por causa das questões do autismo, como também por essa questão de controle, uhum, né? Porque o que que acontece? Hoje, por exemplo, eu fui buscar a neta do meu marido lá em São Paulo e a minha filha do nível 3 chegou na minha sogra e já queria ir embora. Aí começa a gritar. E antes ela ficava na minha sogra. E minha sogra tá falando, nossa, eu gostava do tempo que ela chegava e já queria pegar alguma coisa no armário para comer. Agora ela chega e quer ir embora. Então, você acaba evitando situações, uhum. né? Então, tudo isso trouxe o autismo delas, a questão da minha família, né? Ó, são todos os padrões que vão vindo e que a gente também tem um pouco no gene de autismo, né? Uhum. A gente às vezes quer, Algum grau. tipo, algum grau tem, né? Então, assim, a gente quer evitar a dor. A Uhum, gente quer evitar. Não entendem esse eu quero evitar. Por uhum, quê? Porque eu sei o que vai acontecer, né? uhum, É o controle. Mas hoje eu só tenho a minha mãe, a única pessoa que eu se eu realmente só. Mas mesmo assim, hoje minha mãe já está tentando. Se a Isabela tiver uma crise de nervoso, ela já não vai conseguir lidar. Quando uhum. era menor, era diferente. Acho que tudo isso, sabe? Que uma vai puxando a outra, e eu batalho muito não ficar na depressão, me esquece. De fato, é bem complexo. No final, assim, somos seres complexos, né, gente? A gente não dá para ficar. E outra, né? Uma aula aqui de uma hora, tal, a gente conseguir chegar em tudo, né? Mas a gente vai fazendo o quê? A gente vai despertando para as questões que a gente às vezes não tem tanto entendimento. E aí, como que a gente pode começar a caminhar? Então, acho que esse é o principal intuito, né? A gente começar a entender que a gente tem ali alguns mecanismos, principalmente de defesa que foram criados na infância para proteger a gente da dor. Esses mecanismos, eles existiram porque eram necessários. A questão é, eu vou continuar mantendo esse mecanismo até quando? Porque eles começam a ficar pesados e vão causando outros problemas. Eu acho que essa é a grande, acho que a grande frase que eu queria deixar para vocês, né? A gente despertar para o que faz mal, né? O que que é que a gente leva de bom que pode manter e aquilo que não faz bom. Então, ter esse, como eu falei, esse discernimento, tá? Eu vou compartilhar assim o material, tá? Fica tranquila. Muito bem. Obrigada pela presença, querida. Débora, tem algum ponto para complementar? Não, agradecer, por você Ah, não desistir de mim, ah, porque é assim, eu acho que algumas coisas, desde quando eu te conheci, você foi assim pulverizando algumas questões assim na minha mente, que foram para o meu coração, e aí eu falo assim que eu acho que eu estou em constante transformação. Então a gente vai vendo graças a Deus, né? pontos que vão sendo positivos, outros que não tanto, mas eu acho que eu me permito muito mais agora
é saber que eu posso mudar de opinião, né? Que eu não Uhum, preciso aceitar tudo. E eu acho que eu ainda sou muito ponderada em muitas coisas, que às vezes as pessoas acham assim, que eu não deveria, que eu tinha que. Mas assim, que não me fazem, pelo menos eu sinto que não tá me fazendo mal, entendeu? uhum, uhum, Sabe? Então, talvez seja o meu perfil mesmo. E tá uhum, tudo bem também, eu uhum, acho que é isso. E eu falo, eu tô muito nessa coisa na espiritualidade, na questão da reforma íntima. A gente está trabalhando muito com isso. E é um lance que, ao mesmo tempo que é muito bom de conhecer, dá muito medo também, né? Porque a gente vai uhum, se conhecendo, se integrando num lance que eu falo, puta, eu não sei se eu quero saber disso ainda, né? uhum. Mas mas o lado é que, assim, tem sido muito bom. Eu acho que é o que ele fala. A Lara vem, nossos filhos vêm, a gente sabe, nós estamos, não sei se a Dinalva e a Isabel também estão nesse mesmo grau que a gente aqui, mas é um propósito mesmo, assim, né? Então, é muito louco essa transformação que faz. A gente fala, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de dinheiro para bancar nossas coisas, para ter nossas coisas. Mas, meu, a gente se doa tanto e aí eu falo que eu sempre estou precisando o quê? Medir essa questão de doação. Uhum. Esse final de semana eu tive uma alta de pressão muito, muito grande, porque eu fiquei com muita coisa na minha cabeça. E aí me falou assim, Débora, mas você tá com alguma coisa? Não é. Então, assim, não, é emocional mesmo. É Uhum. eu estar com tudo isso e eu não saber lidar com toda essa informação, eu querer poder virar uma mulher polvo para poder tentar resolver, acolher tudo. Só que eu não dou conta disso. Então eu preciso Exatamente. aprender a lidar com isso, aprender a lidar que a Débora é uma só, que minha maior prioridade tem que ser eu, porque eu tenho que estar bem, essa mulher, esse corpo tem que estar bem, porque eu tenho uma pequena para me cuidar, preciso fazer essa moça virar uma mulher. E isso digamos que isso é o que eu mais sofro ainda, Ai, que eu que... preciso saber lidar com isso. Então, o que eu falo assim, porque eu queria estar com você hoje, como que eu precisava escutar a sua voz, a sua calmaria, preciso escutar de novo, porque tudo que você fala fica umas sementinhas aqui Ai, que que vão gostoso. nutrindo essa mulher aqui Ai, para que ela falar assim, gostoso. o caminho certo, mas a gente vai seguindo. Então, Ai, é isso, obrigada Débora. por É isso. você não desistir. Não, não vou desistir, não. Às vezes eu sumo, mas eu não desisto. Mas o que eu ia te falar é isso, a vida vai te apresentando as situações porque você ainda está nesse caminho, né? Desse aprendizado, né? Do limite também, né? Que a gente já conversou outras vezes, né? Esse caminho do limite, ele não é fácil mesmo, mas ele passa bastante por esse lugar desse reconhecimento de que a gente precisa ser gentil com a gente também, né? Porque a gente é gentil com todo mundo, mas a gente acaba, né? Como eu falei, toda vez que a gente fala sim para alguém, a gente está falando não para outros, né? E o não normalmente é para nós, né? Então, quando a gente fala assim, a gente não sabe falar não, né? A gente sabe falar não, é para a gente, né? Então, mas tudo bem, Débora, não se aflija, assim, nesse sentido, né? Essa percepção, ela está ganhando mais força em você, né? Então, cada vez mais vai ganhando força em você, até chegar um momento onde você vai é, ser tranquila em chegar e falar, tá, aqui ultrapassou o limite que é meu, né? Então, tudo bem, né? A gente ser gentil conosco mesmo, tá bom? Edinalda colocou aqui que é verdade, é isso aí. Quiser colocar alguma coisa a mais aqui no chat, Edinalda, Isabel, de como foi aqui. E eu quero já deixar o convite para a próxima terça-feira, dia 24, é isso? Não. Não, eu tô perdida, dia 22, acho. Dia 22. Para a gente falar, dia 22, da última ferida, que é a ferida da injustiça. É, porque a gente fala assim, nossa, ferida da injustiça. Tem assim, aquelas pessoas que falam assim, isso não é justo, por que eu de novo? Por que está acontecendo comigo? Por que de novo está acontecendo comigo? Então, assim, tem algumas frases que a gente acaba falando assim, tal. E que existe uma rigidez também na pessoa que dá ferida da injustiça, é diferente da rigidez da pessoa que tem a ferida da traição, porque a pessoa da ferida da traição que é mais uma questão de controle. É como se ela deixasse de ter o controle, é, fica difícil, né? Na pessoa da injustiça tem uma inflexibilidade. E, curiosamente,
não curiosamente, mas, né, tem muito a ver com aquelas questões que a gente fala, né? Puxa, as frases são parecidas com a da ferida da rejeição também. É porque, gente, quando a gente começa a falar das feridas, elas parecem que é tudo parecido, tudo igual. O que que a Lise traz, né? Muitas vezes a gente vai conseguir identificar mesmo as feridas na constituição corporal, né? Porque às vezes a gente tem um pouquinho eh, de, quando a gente, por exemplo, é traída, a gente pode se sentir rejeitada, mas é uma ferida da traição, não da rejeição. Então, às vezes, a gente, a forma como a gente fala, né? Mas eu queria trazer a questão da injustiça, o que que a gente ouve muito? É justamente no nosso mundo atípico, né? Onde a gente fala que tudo é injusto, né? Então, às vezes, a gente carrega, a gente vê muita injustiça, de novo, muitas coisas acontecem para a gente aprender. Por que que será que a gente é premiado num mundo cheio de injustiça relacionada à pessoa com deficiência? Então, a gente começa a olhar um pouquinho também internamente o que que esse lugar nos traz também de consciência, né? Porque existe uma rigidez interna também, né, que a gente desenvolve por conta disso, de lidar com preconceito, né? Então é mais nesse sentido, né, que eu acho que é legal também, caso vocês consigam participar da próxima aula, do próximo encontro, eu acho que assim ressoou muito comigo também, né? Eu acho que é uma ferida que eu falava muito essa questão da injustiça. Poxa, é injusto, né? Mas não que eu não ache que as coisas são injustas, né? Mas eu acho que eu comecei a abrandar um pouquinho meu pensamento. Aí, como você falou, né, Débora, a gente vai começando a olhar as coisas, né, que nos chegam como oportunidades de aprendizado. Muito bem, então aqui a gente vai finalizando. As frases são parecidas. Eu disponibilizo pelo grupo o link. Pela comunidade lá do Fio Dourado, Viviane, que eu estou colocando o link do encontro. Se você quiser, a Débora te manda. Não sei como que a Débora mandou, né? Caso você não queira entrar lá no grupo, eu vou mandar o kitzinho. Sabe o que é essa apresentação que eu fiz? E Débora, você repassa para ela depois, tá bom? Então tá bom, gente. Gratidão pela disponibilidade de vocês estarem aqui, tá bom? Sempre é muito enriquecedor para mim também a gente poder fazer esses encontros, né? E fortalecer, né? Que eu acho que o meu intuito é esse, né? A gente poder ir espalhando, trazendo consciência para o mundo, tá bom? Então tá bom, querida. Obrigada, Até boa a noite. próxima. Até a próxima. Tchau, Tchau. querida. Tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa Tchau. noite.